Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este em especial eu resolvi produzir exatamente por respeito ao fundador desta vinícola. Todos nós no Brasil conhecemos muito bem o vinho da Cartucha. Gente, ó, esse aqui de 5 litros já bebemos, isso aqui já faz parte de uma herança, tá? E aí vamos beber é este aqui, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou abrir esse vinho e você vai poder ver como este vinho realmente é interessantíssimo. Quem já teve a oportunidade de provar, é um vinho com muita estrutura. Esse aqui é o colheita, mas tem também uma reserva dele. Mas o principal, eu resolvi fazer este vídeo aqui falando um pouco sobre o Cartucha. Não estou sendo patrocinado por ninguém, não existe nada disso. Eu acho que é uma história que vale muito a pena você conhecer. Alguns bebedores de vinhos, aqueles que normalmente se taxam assim muito experientes e tal, aí falam em Cartucha por ser um pouco mais popular, por todo mundo conhecer Cartucha. Ah não, tem outras vinícolas que são muito boas, são ou até melhores, ou até outro vinho é melhor ainda, e mais barato, ou isso, ou aquilo, ou tal. Gente, quem conhecer a história da Cartucha vai me dar razão em tomar este vinho e o prazer de tomar este vinho. Primeiro, se você toma um vinho como este, você vai estar ajudando a uma fundação. O fundador desta vinícola, desta fundação, foi o Vasco Maria Eugênio de Almeida. Ele nasce em 1913. Ele nasce numa família muito rica, muito influente dentro de Portugal, a família Eugênio de Almeida, e se forma em agronomia em 1936. Mas em 1948 ele já se casa, já começa toda uma outra vida e ele principalmente se dedicou a dar apoio à cultura, a dar apoio a toda estrutura social dentro da sociedade, dentro da comunidade, principalmente ali de Évora. Só para título de informação, abrindo aspas aqui, Évora, uma cidadezinha pequena, fica no Alentejo, fica ao sul de Lisboa. Você chegando ali em Lisboa, você pode alugar um carro, é muito fácil chegar até lá. Hoje em dia, Google Maps e tal, vários aplicativos aí que indicam caminhos. Évora é uma cidade de muralhas, bastante histórica, ainda de épocas romanas, tem ruínas romanas e fora toda a parte gastronômica que é fantástica, e temos lá excelentes restaurantes, que é o Luar de Janeiro, que é um reduto de enólogos. Ali os enólogos vão muito ali no Luar de Janeiro, um pequeno restaurante, mas uma estrutura assim maravilhosa, gastronômica, fantástico, familiar, é o filho que atende na mesa, é a mãe que está cozinhando, o pai e assim sucessivamente. Dom Joaquim, Fialho e vários outros, certo? Como também pousadas maravilhosas, como, por exemplo, uma pousada fantástica, pequena, mas também super aconchegante, que é a Albergaria do Calvário. Maravilhosa. Bom, mas voltando aqui ao Vasco Maria Eugênio de Almeida, ele dá uma reestruturada em toda a parte social, cultural, apoio total. Ele se casou, mas não teve herdeiros. Ele dá total apoio em pegar toda a sua herança e tentar colocar em prol da comunidade. O total apoio. Faz reformas de faculdades, universidades, ele dá uma reestruturada em toda a parte patrimonial, cultural. Então é fantástico, o cara ele fez um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso. E o principal, ele criou, em 1963, ele cria a Fundação Eugênio de Almeida. Qual é a função desta fundação? Ele fez um estatuto muito interessante, muito bem estruturado, tá? Muito bem bolado, de uma forma que é o seguinte: a própria estrutura que ele cria, ela consegue andar com as próprias pernas sozinha, um setor sendo administrado pelo outro, então quer dizer, os setores não param porque conseguem realmente ter uma evolução e uma cobrança entre um e outro que acaba a fundação
funcionando todo o mecanismo dela sozinha e com compromisso social. Primeiro, ele dá o retorno de 15 monges, 13 ou 15 monges mais ou menos, ao Mosteiro Cartucho. Este Mosteiro Cartucho estava desativado, a fundação resolve comprar esse mosteiro, faz uma reforma, faz questão de retornar todos os monges para viverem ali em clausura e oração. Tanto é que os vinhos, hoje, se você chega na Fundação Eugênio de Almeida, aquelas grandes barricas, os balseiros e as barricas também de parte de envelhecimento de vinhos, ali eles ficam sob as músicas, os cantos gregorianos que são cantados pelos monges cartuchos. É sustentado pela fundação, é um compromisso que a fundação tem, ele deixou. Ele ficou na direção da fundação de 1963 até 1975. E olha só que interessante, quem é o grande diretor da fundação? É o bispo local da arquidiocese local. Então, se troca o bispo, aí troca também o seu diretor. Mas um diretor espiritual, onde ele administra de forma em que todos estão administrando juntos essa fundação. Tá? A fundação tem grandes patrimônios, mas o principal que sustenta essa fundação é a viticultura, então a vinícola e também a oleocultura, que é exatamente a parte de azeites e tal, e alimentos que a fundação tem. Então, é muito interessante toda essa estrutura que ele criou. Então, Vasco Maria Eugênio de Almeida é realmente uma pessoa louvável, que ele criou uma fundação onde tem um compromisso, inclusive, com 50 jovens por ano. Todo ano eles adotam 50 jovens para a faculdade e fazem esses jovens concluírem a faculdade com bolsas, eles pagando, eles estão ali bancando tudo isso. Então é super interessante, é muito bacana conhecer essa estrutura, só que tem um detalhe. Faça a sua reserva com antecipação. Tudo em Portugal funciona com reserva. Se você vai para um restaurante, faça a sua reserva antecipada. Se você vai para uma pousada, não chegue aleatoriamente, faça a sua reserva. Se você vai para a vinícola, a Fundação Eugênio de Almeida, a vinícola Cartucha, então faça a sua reserva, monte ali o seu grupinho. Olha, eu e minha esposa, só 2 pessoas, e nós fomos muito bem recebidos pelo diretor da Cartucha. Claro que eu fui de uma forma mais profissional e nós degustamos todos os vinhos. Fora isto, a Fundação Eugênio de Almeida, em 1990, que aliás, ela começa isso em 1989, essa história que eu vou contar agora, que é a recriação do famoso Peramanca. Por quê? A pessoa que antes era dona da marca Peramanca, que simplesmente acabou na época da filoxera, né? A pessoa que era dona, a família que era dona da marca Peramanca, cede o nome, a marca Peramanca, para a Fundação Eugênio de Almeida de graça. Isso foi doado, certo? Só que eles pediram o seguinte: eu vou lhe doar a marca Peramanca, só que só tem um detalhe. Vocês vão ter o compromisso de sempre fazer o melhor vinho de vocês com o nome Peramanca. Então eles assumiram o compromisso e eles têm 2 quintas. A quinta, a Cartucha, e tem a quinta de Valbon. A quinta de Valbon, onde eles fazem o Peramanca, o famoso Peramanca. Eu não tenho nenhuma garrafa aqui, até se eu tivesse já teria até aberto, não estava enrolando para abrir essa daqui. Estaria tomando ele. Que é um vinho que hoje no Brasil está muito caro, os brasileiros consomem muito e realmente é um vinho espetacular, sem dúvida. É só de trincadeira com aragonês, ele passa 24 meses em barrica, mas é um vinho espetacular. Inclusive eu tive no envelhecimento dos vinhos da Peramanca, fantástico. Então ele assumiu esse compromisso, só tivemos até hoje, me parece que 13 ou 14 safras. De 1990 foi a primeira safra que saiu até hoje. Então a última me parece foi a 2014, se não me engano, que eu tomei até a 2013. Eu tomei todas as safras do Peramanca, todas.
a não ser a 2014 que ainda não. E tanto é que você chega na vinícola, você não tem como comprar, eu quero uma caixa, 2 caixas, 3 caixas de peramanca. Não, eles só te vendem uma garrafa. Por quê? A quantidade é muito limitada, eles fazem às vezes 30 mil garrafas, e olha lá, quantos fazem isso, certo? Então é uma quantidade muito baixa. Tem muitos vinhos que são feitos no mundo por aí, fazem 1 milhão e tantos de garrafas, 2 milhões de garrafas, ou mais até, tá? Então imagina, 30 mil garrafas para o mundo inteiro. Então é muito restrito. Então só para quem tem o privilégio mesmo de consumir. Eu vou abrindo aqui essa garrafa, vou contando um pouco mais da história, tá? Então a Cartucha também, né, a Fundação Eugênio de Almeida abriu também a Enoteca Cartucha dentro das muralhas de Évora, certo? Eu inclinei assim, gente, porque eu estou sentado para eu poder ter mais jeitinho aqui para retirar a cápsula. Sempre abaixo do anel de Marisa, certo? Bom, então foi feito a Enoteca, que na realidade é a parte gastronômica, o restaurante da Cartucha, e chamada Enoteca Cartucha, dentro das muralhas de Évora, bem próximo ali, ao lado ali das ruínas romanas, bem no alto, bem em cima mesmo, no topo. E é super interessante, pratos maravilhosos, são fantásticos, fantásticos, fantásticos. E também, lá eles vendem todos os vinhos. O Mosteiro Cartucho, que a Cartucha mantém até hoje, chama-se Scalacelli. E eles fizeram um vinho, ó, gente, inclusive até o saca-rolha da Cartucha, viu? Nós ganhamos lá. Então, eles têm esse Mosteiro Scalacelli e foi feito um vinho com o nome Scalacelli. E o Scalacelli é super interessante, porque ele faz o Scalacelli com a melhor uva que deu em toda a vinícola. Por exemplo, se for uma uva estrangeira, se for um Cabernet Sauvignon, eles fazem de Cabernet Sauvignon. Se for um Petit Verdot, faz de Petit Verdot. Alicante Bouschet, faz naquele ano de Alicante Bouschet. Mas eles fazem o vinho somente de uma uva, só que da melhor uva que eles dão naquele ano. Então, cada ano do Scalacelli, ele é um vinho super diferente da safra anterior. Então, não pense que você vai tomar um Scalacelli muito parecido do ano anterior, que você não vai. Então, pessoal, eu acho que eu falei tudo sobre a Cartucha. Este vinho eu comprei na Super Adega Atacadista aqui em Brasília. Hoje ele está girando em torno de R$ 129, a média dele, tá? Quando entra em promoção, mais ou menos isso, 129, 139 reais, mais ou menos isso. Então vale super a pena. Olha, eu quero fazer aqui um brinde ao Vasco Maria Eugênio de Almeida, que o Senhor esteja com ele e que ele esteja num bom lugar, que tenho certeza que está, porque é um homem de grande espírito, um homem maravilhoso e que fez realmente a diferença na sociedade, porque ele pôs todo o trabalho da vida dele em prol da sociedade. Isto é o mais importante. Então, a Cartucha, vale a pena brindar com ela. Tchim, tchim.